A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. O canal Narrações Imersivas apresenta Harry Potter e a Ordem da Fênix, narrado por Ícaro Silva. Capítulo 20. A história de Hagrid. Harry correu ao dormitório dos meninos para apanhar a capa da invisibilidade e o mapa do maroto em seu malão. Foi tão rápido que ele e Rony se aprontaram para sair pelo menos 5 minutos antes de Hermione voltar apressada do dormitório das meninas, usando cachecol, luvas e um dos gorros que fizera para os elfos. Ora, está frio lá fora! Defendeu-se quando Rony deu um muxoxo de impaciência. Passaram sorrateiros pelo buraco do retrato e se cobriram depressa com a capa. Rony crescera tanto que agora precisava se encolher para impedir que os pés aparecessem. Então, andando devagar e cautelosamente, eles desceram as várias escadas, parando a intervalos para verificar no mapa sinais de Filch ou de Madame Norra. Tiveram sorte. Não viram ninguém, exceto Nick quase sem cabeça, que flutuava distraído, cantarolando de boca fechada algo que lembrava horrivelmente Weasley é nosso rei. Eles se esquivaram pelo saguão de entrada e daí para os terrenos nevados e silenciosos da escola. Com o coração batendo forte, Harry viu quadradinhos de luz dourados à frente e fumaça saindo em espirais pela chaminé de Hagrid. Saiu em passo acelerado, os outros dois se acotovelando e dando encontrões para acompanhá-lo. Excitados, esmagavam ao caminhar a neve que se adensava e finalmente chegaram à porta de madeira da cabana. Quando Harry levantou o punho e bateu 3 vezes, um cachorro começou a latir excitado dentro da casa. Hagrid, somos nós! Disse Harry pelo buraco da fechadura. Eu devia saber! Exclamou uma voz rouca. Os garotos sorriram um para o outro sob a capa. Podiam adivinhar pela voz de Hagrid que ele estava satisfeito. Cheguei há 3 minutos. Sai da frente, canino. Sai da frente, cachorro burro. A tranca foi retirada, a porta se abriu com um rangido e a cabeça de Hagrid apareceu na fresta. Hermione gritou. Pelas barbas de Merlin, fale baixo! Disse Hagrid depressa, olhando assustado por cima da cabeça dos garotos. Debaixo da capa, é? Vamos, entrem, entrem! Desculpe! Exclamou Hermione, enquanto os 3 se espremiam para entrar na casa de Hagrid e puxavam a capa para ele poder vê-los. Eu só... Hagrid... Não foi nada, não foi nada! Apressou-se Hagrid a dizer, fechando a porta e correndo para fechar todas as cortinas. Mas Hermione continuava a contemplá-lo, horrorizada. Os cabelos dele estavam empastados de sangue, e o olho esquerdo fora reduzido a uma fenda inchada no meio de uma massa roxa e preta. Havia muitos cortes em seu rosto e em suas mãos, alguns ainda sangrando. E ele andava desengonçado, fazendo Harry suspeitar de que tivesse quebrado algumas costelas. Era óbvio que acabara de chegar. Uma grossa capa de viagem estava jogada por cima de uma cadeira, e uma mochila suficientemente grande para caber várias criancinhas estava apoiada na parede ao lado da porta.
Hagrid, 2 vezes o tamanho de um homem normal, agora mancava até a lareira para pendurar nela uma chaleira de cobre. Que foi que aconteceu com você? Quis saber Harry, enquanto o canino dançava em volta dos 3, tentando lamber seus rostos. Já disse, nada. Respondeu Hagrid com firmeza. Quer uma xícara? Para com isso. Disse Rony. Você está todo arrebentado. Estou dizendo, estou bem. Insistiu Hagrid, se erguendo e tentando sorrir para os garotos, mas fazendo caretas. Caramba! Como é bom ver vocês 3 de novo. Foram boas as férias, hein? Hagrid, você foi atacado. Comentou Rony. Pela última vez, não foi nada. Repetiu Hagrid. Você diria que não foi nada se um de nós aparecesse com 1 quilo de carne moída no lugar da cara? Perguntou Rony. Você devia procurar Madame Pomfrey. Disse Hermione com ansiedade na voz. Alguns desses cortes estão bem feios. Vou cuidar deles, está bem? Retrucou ele, desencorajando perguntas. Hagrid foi até a enorme mesa de madeira que ficava no centro da cabana e puxou para o lado uma toalha de chá que a cobria. Embaixo havia um pedaço de carne crua, sangrenta e levemente esverdeada, um pouco maior do que um pneu normal. Você não vai comer isso, vai, Hagrid? Perguntou Rony, se aproximando da carne para ver melhor. Parece envenenada. É assim que deve parecer. É carne de dragão. E não a trouxe para comer. Ele apanhou a carne e chapou-a do lado esquerdo do rosto. Sangue esverdeado escorreu para sua barba e ele deu um gemido de satisfação. Assim está melhor. Aliviador, sabem? Então, vai nos contar o que aconteceu com você? Perguntou Harry. Não posso, Harry. Ultra confidencial. Vai custar mais do que o meu emprego se eu lhe contar. Foram os gigantes que o espancaram, Hagrid? Perguntou Hermione baixinho. Os dedos de Hagrid afrouxaram sobre a carne de dragão e ela escorregou sumarenta para o seu peito. Gigantes! Exclamou ele, segurando o enorme bife antes que chegasse ao cinto e repondo-o no rosto. Quem foi que falou em gigantes? Com quem vocês andaram conversando? Quem disse a vocês que eu estive... Quem disse que eu estive... Adivinhamos. Disse Hermione em tom de quem se desculpa. Ah, foi, é? Foi, é? Tornou Hagrid, fixando-a severamente com o olho que não estava tapado pela carne. Foi meio óbvio. Disse Rony. Harry confirmou com a cabeça. Hagrid arregalou os olhos para eles. Em seguida bufou, atirou a carne de volta à mesa e foi ver a chaleira, que agora assobiava. Nunca vi garotos para saber mais do que devem como vocês. Murmurou, derramando água fervendo em 3 dos seus canecões em forma de balde. Isso não é um elogio, não. Abelhudos é como chamam. Intrometidos. Mas sua barba tremeu. Então você foi procurar os gigantes? Disse Harry, sorridente, sentando-se à mesa. Hagrid pôs o chá diante de cada um. Sentou-se, tornou a apanhar a carne e a chapá-la no rosto. Está bem. Resmungou. Fui. E encontrou-os? Perguntou Hermione, abafando a voz. Bom, eles não são difíceis de encontrar, para ser sincero. Disse Hagrid. Bem grandinhos, sabem? Onde é que eles ficam? Perguntou Rony. Nas montanhas. Disse Hagrid de má vontade. Então, por que os trouxas não... Encontram sim. Disse Hagrid sombriamente. Só que as mortes deles sempre são divulgadas como acidentes de montanhismo, não é mesmo? Ele ajeitou melhor a carne, de modo a fazê-la cobrir a parte mais machucada. Vamos, Hagrid, conte pra gente o que você andou fazendo. Disse Rony. Conte pra gente como foi atacado pelos gigantes, e Harry pode lhe contar como foi atacado pelos dementadores. Hagrid engasgou dentro da caneca e largou a carne, tudo ao mesmo tempo. Uma grande quantidade de cuspe, chá e sangue de dragão salpicou a mesa,
enquanto o gigante tossia e tentava falar, e a carne escorregava devagarinho e batia com suavidade no chão. Como assim atacado por dementadores? Rosnou Hagrid. Você não soube? Perguntou-lhe Hermione, arregalando os olhos. Não sei nada do que aconteceu desde que viajei. Estive em uma missão secreta e não queria corujas me seguindo por toda parte. Dementadores desgraçados! Você não está falando sério? Estou sim. Apareceram em Little Winking e atacaram a mim e meu primo. Então o Ministério da Magia me expulsou. Quê? E tive de comparecer a uma audiência e tudo. Mas conte a gente sobre os gigantes primeiro. Você foi expulso? Conte as suas férias de verão e lhe contarei as minhas. Hagrid lhe deu um olhar penetrante com um único olho aberto. Harry sustentou esse olhar com uma expressão de inocente determinação no rosto. Ah, tá bem, conformou-se Hagrid. Ele se abaixou e arrancou a carne de dragão da boca de Canino. A Hagrid não faz isso, não é, Igi? Começou Hermione, mas Hagrid já tacara a carne no olho inchado. Tomou outro gole restaurador de chá, depois contou. Bom, viajamos assim que o ano letivo terminou. Madame Maxime foi com você, então? Interrompeu Hermione. Foi. Confirmou Hagrid, e uma expressão branda apareceu nos poucos centímetros de rosto que não estavam sombreados pela barba ou pela carne verde. Fomos só nós dois. E vou dizer uma coisa. Ela não tem medo de dureza, a Olímpia. Sabem, é uma mulher fina e bem vestida. E sabendo aonde íamos, fiquei imaginando como iria se sentir. Escalando montanhas e dormindo em grutas e tudo. Mas ela não reclamou nenhuma vez. Você sabia onde estavam indo? Perguntou Harry. Sabia onde os gigantes estavam? Bom, Dumbledore sabia e nos disse. Eles ficam escondidos? Perguntou Rony. É segredo onde eles moram? Não, não é. Respondeu Hagrid, sacudindo a cabeça peluda. É só que a maioria dos bruxos não tem interesse em saber, desde que estejam bem longe. Mas o lugar em que eles moram é bem difícil de se alcançar, pelo menos para os humanos. Então precisávamos das instruções de Dumbledore. Levamos 1 mês para chegar lá. 1 mês? Exclamou Rony, como se nunca tivesse ouvido falar em uma viagem que durasse um tempo tão ridiculamente longo. Mas por que você não podia simplesmente pegar uma chave de portal ou outro transporte qualquer? Passou uma expressão curiosa pelo olho destampado de Hagrid ao fitar Rony. Era quase um olhar de pena. Estávamos sendo vigiados, Rony. Respondeu rouco. Como assim? Você não entende. O Ministério está de olho em Dumbledore e em todo o mundo que acha que é partidário dele. E nós sabemos disso. Harry apressou-se a dizer, interessado em ouvir o resto da história. Nós sabemos que o Ministério está vigiando Dumbledore. Por isso você não podia usar magia para chegar lá? Perguntou Rony, perplexo. Vocês tiveram de agir como trouxas o caminho todo? Bom, não foi bem o caminho todo. Explicou Hagrid com um ar astuto. Só precisamos ter cuidado, porque Olímpia e eu damos um pouco na vista. Rony fez um ruído entre um bufo e uma fungada e tomou depressa um gole de chá. Então não somos difíceis de seguir. Fingimos que estávamos tirando umas férias juntos. Então chegamos à França e agimos como se estivéssemos indo para o lugar onde fica a escola de Olímpia, porque sabíamos que estávamos sendo seguidos por alguém do Ministério. Tivemos de viajar devagar, porque não tenho permissão de usar magia, e sabíamos que o Ministério estava procurando uma desculpa para nos prender. Mas conseguimos enganar a anta que estava nos seguindo nos arredores de Dijon. Ah, Dijon! Exclamou Hermione, excitada. Estive lá nas férias. Você viu? Calou-se ao ver a cara de Rony. Depois disso, nos arriscamos a usar um pouco de magia. E não foi uma viagem ruim. Demos de cara com uns trasgos malucos na fronteira com a Polônia e tive uma ligeira discordância com um vampiro em um pub de Minsk.
Mas fora isso, não poderia ter sido mais tranquila. Então, chegamos ao lugar e começamos a subir as montanhas, procurando sinais deles. Tivemos de abandonar a magia quando nos aproximamos mais. Em parte porque eles não gostam de bruxos e não queríamos deixá-los irritados muito cedo. E em parte porque Dumbledore nos prevenira que, você sabe quem, devia estar atrás dos gigantes e tudo. Disse que era quase certo que já tivesse despachado um mensageiro. Disse que tivéssemos muito cuidado para não chamar atenção quando nos aproximássemos, para o caso de haver comensais da morte por perto. Hagrid fez uma pausa para tomar um grande gole de chá. Continua, Pediu Harry, pressuroso. Encontrei eles. Disse Hagrid, resumindo. Passamos por uma crista de montanha uma noite, e lá estavam eles, acampados do outro lado. Pequenas fogueiras acesas embaixo e enormes sombras. Parecia que estávamos vendo partes da montanha se mexendo. que tamanho eles têm? Perguntou Rony com a voz abafada. Uns 6 metros. Disse Hagrid com displicência. Alguns dos maiores talvez tivessem uns 7 metros. E quantos havia? Perguntou Harry. Calculo que uns 70 ou 80. Só? Admirou-se Hermione. É, Respondeu Hagrid com tristeza. restam 80, e havia muito mais. Devia ter umas 100 tribos diferentes em todo o mundo. Mas já faz muito tempo que estão morrendo. Os bruxos mataram alguns, é claro. Mas principalmente os gigantes se mataram uns aos outros, e agora estão morrendo mais rápido que nunca. Não foram feitos para viver agrupados. Dumbledore diz que a culpa é nossa. Foram os bruxos que os forçaram a morar bem longe, e que eles não tiveram escolha, senão ficar juntos para a própria proteção. Então você os viu e aí? Bom, esperamos até amanhecer. Não queríamos nos aproximar no escuro, escondidos, para nossa própria segurança. Disse Hagrid. Lá pelas 3 horas da manhã, eles dormiram onde estavam sentados mesmo. Não tivemos coragem de dormir. Primeiro, porque queríamos ter certeza de que nenhum deles ia acordar e subir até onde estávamos. E segundo, porque os roncos eram incríveis. Provocaram uma avalanche pouco antes do dia clarear. Em todo caso, quando clareou, descemos para falar com eles. Assim? Perguntou Rony, parecendo assombrado. Vocês simplesmente entraram em um acampamento de gigantes? Bom, Dumbledore disse a gente como fazer. Dar presentes ao Gurg e apresentar os respeitos, vocês sabem. Dar presentes ao quê? Ah, ao Gurg, quero dizer, chefe. Como é que você sabia qual era o Gurg? Perguntou Rony. Harry achou graça. Sem problema. Era o maior, o mais feio e o mais preguiçoso. Sentado ali, esperando que os outros lhe levassem comida. Cabras mortas e coisas do gênero. O nome era Carcus. Calculo que tivesse uns 22, 23 anos e o peso de um elefante macho adulto. A pele feito couro de rinoceronte e tudo. E você simplesmente foi até ele? Perguntou Hermione ofegante. Bom, desci até ele, até onde estava deitado no vale. Os gigantes acamparam nessa depressão entre 4 montanhas bastante altas, entendem? À margem de um lago. E Carcus estava deitado ali, bradando para os outros alimentarem ele e a mulher. Olímpia e eu descemos a encosta da montanha. Mas eles não tentaram matar vocês quando os viram? Perguntou Rony, incrédulo. Com certeza era o que estava na cabeça de alguns. Disse Hagrid, encolhendo os ombros. Mas fizemos o que Dumbledore nos tinha dito para fazer. Erguer o presente bem alto, manter os olhos no Gurg e não dar atenção aos outros. Então foi o que fizemos. E eles ficaram quietos, observando a gente passar. Chegamos até os pés de Carcus, nos curvamos e colocamos o nosso presente na frente dele. Que é que se dá a um gigante? Perguntou Rony, curioso. Comida? Não, ele não tem problema para arranjar comida. Levamos uma coisa mágica.
Gigantes gostam de magia, só não gostam quando a usamos contra eles. Em todo o caso, naquele primeiro dia demos um ramo de fogo gubraiciano. Hermione exclamou baixinho. Uau! Mas Harry e Rony enrugaram a testa, intrigados. Um ramo de Fogo perpétuo. Disse Hermione, irritada. Vocês já deviam conhecer. O professor Flitwick já mencionou esse tal fogo no mínimo 2 vezes em aula. Bom, em todo caso, Disse Hagrid depressa, intervindo antes que Rony pudesse responder. Dumbledore enfeitiçou o ramo para arder para sempre, o que não é coisa que qualquer bruxo possa fazer. Então, eu o depositei na neve aos pés de Carcos e disse: um presente para o Gurg dos Gigantes de Alvo Dumbledore, que lhe envia respeitosos cumprimentos. E o que foi que Carcos disse? Perguntou Harry, ansioso. Nada. Não falava inglês. Tá brincando. Não fez diferença. Continuou Hagrid imperturbável. Dumbledore tinha avisado que isso podia acontecer. Carcos sabia o suficiente para dar um berro e chamar uns gigantes que sabiam a nossa língua. E eles traduziram para nós. E ele gostou do presente? Perguntou Rony. Ah, sim. Fizeram um alvoroço quando entenderam o que era. Disse Hagrid, virando o pedaço de carne para pôr o lado mais frio sobre o olho inchado. Ficou muito satisfeito. Então eu disse: Alvo Dumbledore pede ao Gurg para falar com o seu mensageiro quando ele voltar amanhã com outro presente. Por que você não podia falar naquele dia mesmo? Perguntou Hermione. Dumbledore queria que a gente fosse muito devagar. Deixasse eles verem que cumprimos nossas promessas. Voltaremos amanhã com outro presente, e então voltar com outro presente dá uma boa impressão, entende? E dá tempo a eles para experimentarem o primeiro presente e descobrir que é bom, e fazer eles quererem mais. Em todo caso, gigantes como Carcos, se a gente dá informações demais, nos matam só para simplificar as coisas. Então, recuamos com uma reverência e fomos embora. Arranjamos uma pequena gruta para passar a noite, e na manhã seguinte, voltamos. E desta vez encontramos Carcos sentado, esperando por nós e demonstrando ansiedade. E você falou com ele? Ah, sim. Primeiro lhe demos de presente um bonito elmo de guerra, indestrutível, feito por duendes, sabem? E então sentamos e conversamos. O que foi que ele disse? Não falou muito. Ouviu a maior parte do tempo, mas fez sinais positivos. Ele já ouvira falar de Dumbledore. Ouvira que ele fora contra matar os últimos gigantes na Inglaterra. Carcos pareceu estar muito interessado no que Dumbledore tinha a dizer, e alguns dos outros, principalmente os que sabiam inglês, se reuniram à nossa volta e também escutaram. Estávamos muito esperançosos quando nos despedimos naquele dia. Prometemos voltar no dia seguinte com outro presente. Mas, naquela noite, tudo desandou. Como assim? Perguntou Rony depressa. Bom, como eu disse, eles não nasceram para viver juntos, os gigantes. Disse Hagrid tristemente. Não em grupos grandes como aquele. Não conseguem se refrear, quase se matam uns aos outros a intervalos de semanas. Os homens lutam entre eles e as mulheres lutam entre elas. Os que sobram das antigas tribos lutam entre si, e isso sem falar nas disputas por comida e melhores fogueiras e lugares para dormir. Seria de se esperar, já que a raça toda está quase desaparecendo, que parassem com isso, mas... Hagrid deu um profundo suspiro. Naquela noite houve uma briga. Assistimos da entrada da nossa caverna, de onde se via o vale. Durou horas, você não acreditaria no barulho. E quando o sol nasceu, a neve estava vermelha e a cabeça dele no fundo do lago. A cabeça de quem? Exclamou Hermione. De Carcos, Disse Hagrid, pesaroso. havia um novo Gurg, Golgomate. Ele tornou a suspirar. Bom, não tínhamos contado com um novo Gurg 2 dias depois de fazer contato amigável com o primeiro.
e tínhamos a estranha impressão de que Golgomat não estaria interessado em nos escutar, mas precisávamos tentar. Vocês foram falar com ele? Perguntou Rony, incrédulo. Depois de terem visto ele arrancar a cabeça de outro gigante? Claro que fomos, disse Hagrid. Não tínhamos viajado tão longe para desistir em 2 dias. Descemos com o presente que pretendíamos dar a Carcus. Percebi que não ia adiantar antes mesmo de abrir a boca. Ele estava sentado lá, com o elmo de Carcus na cabeça, rindo da gente quando nos aproximamos. Ele é vigoroso, um dos maiores do grupo. Cabelos pretos e dentes da mesma cor, e um colar de ossos. Alguns dos ossos me pareceram humanos. Bom, resolvi tentar. Entreguei a ele um enorme rolo de couro de dragão e disse: um presente para o Gurg dos Gigantes. No instante seguinte, eu estava pendurado no ar de cabeça para baixo, agarrado por 2 companheiros dele. Hermione levou as 2 mãos à boca. E como foi que você saiu dessa? Perguntou Harry. Não teria saído se Olímpia não estivesse lá, disse Hagrid. Ela puxou a varinha e executou feitiços com a maior velocidade que já vi alguém executar. Fantástico! Atingiu os 2 que estavam me segurando bem no olho com feitiços conjuntivictos, e eles me largaram na mesma hora no chão. Mas aí entramos em uma roubada, porque tínhamos usado magia contra eles, e isso é o que os gigantes odeiam nos bruxos. Tivemos de dar no pé, e sabíamos que depois disso não poderíamos voltar ao acampamento deles. Caramba, Hagrid! Exclamou Rony baixinho. Então, como é que você levou tanto tempo para voltar para casa se só passou 3 dias lá? Admirou-se Hermione. Não partimos 3 dias depois, disse Hagrid indignado. Dumbledore estava confiando na gente. Mas você acabou de dizer que não poderiam voltar lá. Não, de dia não poderíamos não. Tivemos de repensar a coisa toda. Passamos uns 2 dias escondidos em uma gruta, observando. E o que vimos não foi nada bom. Eles arrancaram mais cabeças? Perguntou Hermione com repugnância. Não, gostaria que sim. Como assim? Não tardamos a descobrir que ele não fazia objeções a todos os bruxos. Só a nós. Comensais da morte? Indagou Harry depressa. É, disse Hagrid sombriamente. Uns 2 apareciam para visitá-lo todos os dias, levando presentes para o Gurg, e ele não pendurava essas visitas pelos pés. Como é que você sabe que eram comensais da morte? Perguntou Rony. Porque reconheci um deles. Respondeu em voz baixa e zangada. McNair, se lembram? O cara que mandou vir sacrificar o bicuço. É tarado ele. Gosta de matar tanto quanto o Golgomat. Não admira que estejam se dando tão bem. Então McNair convenceu os gigantes a se unirem a você sabe quem? Perguntou Hermione, desesperada. Calma aí, ainda não terminei minha história. Exclamou Hagrid indignado. E considerando que não queria contar nada aos garotos, agora parecia estar gostando. Eu e Olímpia discutimos o problema. E concordamos que só porque o Gurg parecia estar favorecendo você sabe quem, não significava que todos iriam segui-lo. Tínhamos de tentar convencer alguns dos outros, os que não tinham querido Golgomat para Gurg. Como é que vocês iam saber quem eram? Perguntou Rony. Ora, eram os que estavam sendo espancados ou não? Disse Hagrid paciente. Os que tinham juízo estavam saindo do caminho de Golgomat, se escondendo nas grutas em torno da ravina, exatamente como nós. Então, resolvemos explorar as grutas à noite e ver se não conseguiríamos convencer alguns. Vocês saíram explorando as grutas à procura de gigantes? Disse Rony com assombro na voz. Oh, não eram os gigantes que nos preocupavam mais. Estávamos mais preocupados com os comensais da morte. Dumbledore nos recomendara que não nos metêssemos com eles, se pudéssemos evitar. E o problema era que sabiam que andávamos por perto. Imagino que Golgomat tenha contado. À noite,
quando os gigantes estavam dormindo e queríamos sair rondando as grutas, McNair e o outro estavam explorando as montanhas à nossa procura. Foi difícil impedir Olímpia de saltar em cima deles, disse Hagrid, os cantos da boca repuxando para cima sua barba desgrenhada. Ela estava doida para atacá-los. Tem uma coisa quando se encrespa a Olímpia. Impetuosa, sabem? Imagino que seja o sangue francês dela. Hagrid contemplou o fogo com os olhos embaçados. Harry lhe permitiu 30 segundos de reminiscências antes de pigarrear alto. Então, que foi que aconteceu? Você chegou a se aproximar de algum dos outros gigantes? Quê? Claro que sim. Na terceira noite, depois que mataram Carcos, nos esgueiramos para fora da gruta em que estávamos escondidos e voltamos a Ravina, mantendo os olhos muito abertos para os comensais da morte. Entramos em algumas grutas, mas nada. Então, lá pela sexta gruta, encontramos 3 gigantes escondidos. A gruta devia estar apertada, Comentou Rony. Não tinha lugar nem para um amasso, disse Hagrid. Eles não atacaram vocês quando os viram? Perguntou Hermione. Provavelmente teriam atacado se tivessem condições, mas estavam muito feridos os 3. O bando de Golgomate deixou-os desacordados de tanta pancada. Eles tinham recuperado a consciência e se arrastado até o abrigo mais próximo que encontraram. Em todo caso, um deles sabia um pouquinho de inglês e traduziu para os outros. E o que tínhamos a dizer parece que não caiu muito mal. Então voltamos várias vezes para visitar os feridos. Calculo que em um determinado momento tínhamos convencido uns 6 ou 7. 6 ou 7? Exclamou Rony ansioso. Não é nada mal. Eles vêm ajudar a gente a lutar contra você sabe quem? Mas Hermione perguntou. O que você quis dizer com em um determinado momento, Hagrid? Hagrid olhou entristecido. O grupo de Golgomate tomou a gruta de assalto. Depois disso, os que sobreviveram não quiseram mais nada conosco. Então não virá gigante nenhum? Perguntou Rony, parecendo desapontado. Não, Confirmou Hagrid, soltando um grande suspiro e tornando a virar o pedaço de carne para aplicar o lado mais frio no rosto. mas cumprimos o que fomos fazer. Levamos a mensagem de Dumbledore, e alguns a ouviram, e espero que um dia se lembrem. Talvez os que não quiserem ficar perto de Golgomate se mudem das montanhas, e é até possível que se lembrem que Dumbledore é a favor deles. Talvez eles venham, então. A neve agora cobria a janela. Harry percebeu que os joelhos de suas vestes estavam encharcados. Canino estava babando em seu colo. Hagrid, Disse Hermione baixinho, passado algum tempo. você viu algum sinal de... Descobriu alguma coisa sobre sua mãe enquanto esteve lá? O olho destampado de Hagrid se fixou nela e Hermione sentiu medo. Desculpe, esquece. Morta. Há anos. Eles me contaram. Eu realmente lamento. Disse Hermione com a voz fraquinha. Hagrid encolheu os ombros enormes. Não precisa. Disse brusco. Não me lembro muito dela. Não foi uma boa mãe. Eles ficaram em silêncio. Hermione olhou nervosa para Harry e Rony, claramente querendo que dissessem alguma coisa. Mas você ainda não nos explicou como foi que ficou nesse estado, Hagrid. Disse Rony, indicando o rosto manchado de sangue de Hagrid. Ou porque demorou tanto a voltar, acrescentou Harry. Sirius falou que Madame Maxime voltou há séculos. Quem atacou você? Perguntou Rony. Não fui atacado. Respondeu Hagrid enfaticamente. Eu... Mas o restante de sua frase foi abafado por uma sucessão de batidas na porta. Hermione prendeu a respiração. Sua caneca escorregou por entre os dedos e se espatifou no chão. Canino latiu. Os 4 se voltaram para a janela ao lado da porta.
A sombra de um vulto pequeno e atarracado se mexeu por trás da cortina fina. É ela! Sussurrou Rony. Entre aqui embaixo, disse Harry depressa, agarrando a capa da invisibilidade. Ele a rodou no ar para cobrir Hermione e ele, enquanto Rony dava a volta na mesa e mergulhava sob a capa também. Agarrados, os três recuaram para um canto. Canino latia nervoso para a porta. Hagrid parecia completamente confuso. Hagrid, esconda nossas canecas. Hagrid apanhou as canecas de Harry e Rony e escondeu-as sob a almofada da cesta de Canino, que agora saltava contra a porta. Hagrid empurrou para o lado com o pé e a abriu. A professora Umbridge estava parada ali, trajando o seu casaco de tweed verde e o gorro combinando, com abas sobre as orelhas. Os lábios contraídos, ela recuou para olhar o rosto de Hagrid. Mal chegava ao seu umbigo. Então, Disse ela devagar e em voz alta, como se estivesse falando com alguém surdo. você é o Hagrid, não é? Sem esperar pela resposta, ela entrou na sala, os olhos saltados girando em todas as direções. Sai para lá! Exclamou ela com rispidez, sacudindo a bolsa contra Canino, que saltara em cima dela e tentava lamber seu rosto. Não quero ser mal educado, Disse Hagrid encarando-a. mas... Diabos, quem é a senhora? Meu nome é Dolores Umbridge. Seus olhos esquadrinhavam a cabana. 2 vezes olhou diretamente para o canto em que Harry estava, espremido entre Rony e Hermione. Dolores Umbridge? Exclamou Hagrid, parecendo inteiramente confuso. Pensei que a senhora fosse do ministério. A senhora não trabalha com Fudge? Eu era subsecretária sênior do ministro. Confirmou ela, agora andando pela cabana e absorvendo cada mínimo detalhe, desde a mochila de viagem encostada à parede até a capa de viagem largada sobre a cadeira. Agora sou professora de defesa contra as artes das trevas. Tem muita coragem. Disse Hagrid. Não tem mais muita gente que queira aceitar esse cargo. E alta inquisidora de Hogwarts. Continuou ela, não demonstrando que o ouvira. E o que é isso? Perguntou Hagrid, franzindo a testa. É exatamente o que eu ia perguntar. Disse Umbridge, apontando para os cacos de louça no chão que restavam da caneca de Hermione. Disse Hagrid, com um olhar contrariado para o canto em que Harry, Rony e Hermione estavam escondidos. Isso foi o Canino. Ele quebrou a caneca, então tive de usar esta outra. Hagrid apontou para a caneca da qual estava bebendo, uma das mãos ainda comprimindo a carne de dragão sobre o olho. Umbridge estava de frente para ele agora, examinando cada detalhe de sua aparência, como fizera com a cabana. Ouvi vozes. Disse ela em voz baixa. Eu estava conversando com o Canino. Respondeu Hagrid corajosamente. E ele estava conversando com você? De certa maneira. Respondeu Hagrid, parecendo pouco à vontade. Às vezes digo que Canino é quase humano. Há 3 pares de pegadas na neve que vem do castelo à sua cabana. Disse Umbridge com astúcia. Hermione ofegou. Harry tampou a boca da amiga com a mão. Por sorte, Canino estava farejando alto em volta da barra da saia da professora Umbridge, e ela não pareceu ter ouvido. Bom, eu acabei de voltar, explicou Hagrid, indicando com sua manzorra a mochila. Talvez alguém tenha vindo me visitar mais cedo e não tenha me encontrado. Não há pegadas saindo de sua cabana. Bom, eu não sei por que seria. Respondeu Hagrid, puxando nervosamente a barba e tornando a olhar para o canto em que estavam os garotos, como se pedisse ajuda. Umbridge se virou e andou pela cabana, estudando tudo atentamente. Abaixou-se para espiar embaixo da cama, abriu os armários de Hagrid,
passou a 5 centímetros de onde Harry, Rony e Hermione estavam colados contra a parede. Harry chegou a encolher a barriga quando ela passou. Depois de espiar dentro do enorme caldeirão que Hagrid usava para cozinhar, ela se virou e disse: Que foi que aconteceu com você? Como foi que se feriu dessa maneira? Hagrid retirou depressa a carne de dragão do rosto, o que na opinião de Harry foi um erro, porque o hematoma preto e roxo em volta do seu olho agora estava claramente visível, sem falar no sangue recente que congelara em seu rosto. Ah, tive um pequeno acidente. Disse pouco convincente. Que tipo de acidente? Tropecei. Tropeçou. Repetiu ela calmamente. Foi. Na vassoura de um amigo. Eu não vou. Bom, olhe bem o meu tamanho. Acho que não haveria vassoura que aguentasse comigo. Um amigo meu cria cavalos abraxanos. Não sei se a senhora já viu algum. Bichos enormes, alados, sabe? Eu tinha dado uma volta em um deles e estava... Onde é que você esteve? Perguntou Umbridge, interrompendo calmamente a tagarelice de Hagrid. Onde é que eu... Esteve, isso mesmo. O trimestre começou há 2 meses. Outra professora precisou cobrir suas aulas. Nenhum dos seus colegas soube me dar informação alguma sobre o seu paradeiro. Você não deixou o endereço? Onde esteve? Houve uma pausa em que Hagrid encarou Umbridge com o olho que acabara de destampar. Dava quase para Harry ouvir seu cérebro trabalhando furiosamente. Estive fora, tratando da saúde. Tratando da saúde. Repetiu a professora Umbridge. Seus olhos perpassaram o rosto descolorido e inchado de Hagrid. O sangue de dragão pingava lenta e silenciosamente em seu colete. Entendo. Continuou Hagrid. Um pouco de ar fresco, a senhora entende? Entendo. Como guarda-caça, deve ser difícil encontrar ar fresco. Disse Umbridge meigamente. A pequena área do rosto de Hagrid, que não estava preta ou roxa, corou. Bom, mudança de cenário. A senhora sabe. Cenário de montanhas? Tornou Umbridge rápida. Ela sabe, pensou Harry desesperado. Montanhas? Repetiu Hagrid, claramente pensando rápido. Não, preferi o sul da França. Um pouco de sol e mar. Verdade. Você não parece ter se bronzeado muito. Não, bom, pele sensível. Respondeu Hagrid, tentando sorrir insinuante. Harry reparou que ele havia perdido 2 dentes. Umbridge olhou-o com frieza. O sorriso dele vacilou. Então ela ergueu a bolsa para abraçá-la contra o corpo e disse: Naturalmente, vou informar ao ministro seu atraso em voltar. Certo. Respondeu Hagrid, confirmando com um aceno de cabeça. Você precisa saber também que, como alta inquisidora, tenho o dever espinhoso, mas necessário, de inspecionar os meus colegas. Portanto, é provável que muito breve nos vejamos de novo. Ela se virou bruscamente e se dirigiu à porta. A senhora está nos inspecionando? Repetiu Hagrid, sem entender, olhando para as costas da bruxa. Ah, sim. Respondeu Umbridge mansamente, virando-se para olhá-lo, a mão na maçaneta. O ministério está resolvido a extirpar os professores incompetentes, Hagrid. Boa noite. Ela saiu, fechando a porta com um estalo. Harry fez menção de tirar a capa da invisibilidade, mas Hermione agarrou seu pulso. Ainda não. Cochichou em seu ouvido. Talvez ela ainda não tenha ido embora. Hagrid parecia estar pensando a mesma coisa. Atravessou a sala mancando e abriu uma fresta na cortina. Está voltando para o castelo. Disse em voz baixa. Caramba! Inspecionando as pessoas, é? É, confirmou Harry, retirando a capa.
Trelawney já está em observação. Que tipo de coisa você está planejando fazer com a gente em aula, Hagrid? Perguntou Hermione. Ah, não se preocupe. Tenho um monte de aulas preparadas. Disse Hagrid entusiasmado, recolhendo a carne de dragão da mesa e chapando-a novamente em cima do olho. Tenho uns 2 bichos que andei criando para o ano do Noma. Esperem para ver, são realmente especiais. Especiais de que maneira? Perguntou Hermione, sondando. Não vou dizer. Respondeu ele, feliz. Não quero estragar a surpresa. Escute, Hagrid. Disse Hermione com urgência, deixando de lado todo o fingimento. A professora Umbridge não vai ficar nada satisfeita se você trouxer para a aula alguma coisa que seja perigosa demais. Perigosa? Disse Hagrid jovialmente, sem entender. Não seja boba. Eu não traria para vocês nada que fosse perigoso. Quero dizer, tudo bem, eles sabem se defender. Hagrid, você precisa passar na inspeção da Umbridge. E para conseguir isso, seria realmente melhor que ela ouvisse nos ensinando a cuidar de pocotós, como diferenciar ouriços de porco-espinhos, coisas desse gênero. Disse Hermione, séria. Mas isso não é muito interessante, Mione. Replicou Hagrid. O que eu tenho é muito mais impressionante. Venho criando eles há anos. Calculo que eu tenha o único rebanho domesticado da Grã-Bretanha. Hagrid, por favor. Pediu Hermione com uma nota de verdadeiro desespero na voz. Umbridge está procurando qualquer desculpa para se livrar de professores que ela acha que são muito próximos de Dumbledore. Por favor, Hagrid, ensine a gente alguma coisa sem graça que vai ser pedida no nosso exame. Mas Hagrid meramente deu um enorme bocejo e lançou um olhar ansioso de um único olho para a vasta cama a um canto. Escute. Foi um dia comprido e está tarde. Disse ele, dando uma palmadinha carinhosa no ombro de Hermione, que fez os joelhos da garota dobrarem e bater no chão com um ruído surdo. Desculpe. E puxou-a para cima pela gola das vestes. Olhe, pare de se preocupar comigo. Juro que tenho material realmente bom programado para as aulas agora que voltei. É melhor vocês voltarem para o castelo e não se esqueçam de apagar as pegadas por onde vão passar, hein? Não sei se Hagrid conseguiu entender o seu recado. Comentou Rony um pouco mais tarde, quando depois de verificarem que a barra estava limpa, voltaram para o castelo pela neve que se acumulava, sem deixar vestígios, graças ao feitiço que Hermione lançava ao passarem. Então voltarei amanhã. Disse Hermione decidida. Vou planejar as aulas para ele, se for preciso. Não me importo que mande a Trelawney embora, mas ela não vai se livrar de Hagrid, não.